ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que estivesse sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus amado, Pai grandioso, queremos clamar ao Senhor para que possa falar, Senhor Deus, a nosso coração, Pai amado, nesses momentos que temos passado. Senhor Deus, podemos estar vivendo, Senhor, momentos como o salmista declara, mas também podemos ter a mesma confiança, Senhor Deus, em Ti que o salmista teve, Senhor Deus. E é isso que eu peço, Senhor Deus amado, que possa ser despertado no seu povo, Senhor Deus. Em momentos de angústia, de dor, de sofrimento, possam ver que o Senhor é um Deus presente e um Deus que, Senhor Deus, tem movido, Senhor Deus amado, se movido ao favor dos Teus filhos, Pai. Que assim o seja, tudo para a honra e glória do vosso nome, em nome de Jesus Cristo. O tema, irmãos, que eu gostaria de nomear esta pregação é livramento e gratidão. A condição, irmãos, que o salmista se encontrava na escrita desses salmos fez com que ele pudesse voltar a Deus e buscar ao Senhor, e buscar o favor de Deus, o auxílio no momento angustiante e alguma coisa que o afligia. Você vê pelo teor, irmãos, do salmo que ele está angustiado. O salmista ele não está no momento, ou até mesmo no momento que foi livre dessa angústia. Ele na verdade, o salmo de número 116 é um salmo de ações de graças. É gratidão por algo que ele passou pela sua vida e clamando a Deus ele conseguiu alguma resposta. Por isso que eu, irmãos, nomeei o tema como livramento e gratidão. Porque nós passamos por também, irmãos, lutas semelhantes ao salmista e passamos por situações como o salmista também passou, mas devemos, no meio da tribulação e da dificuldade, acreditar que Deus é um Deus presente e, como mesmo o outro salmo diz, é um Senhor que é socorro bem presente no momento da angústia. O Senhor, irmãos, não é um Deus ausente para com o seu povo. Eu quero declarar a você, irmão, que o Senhor é um Deus presente em todas as situações. O salmista, irmãos, está passando por um momento de dificuldade. É isso que ele vai, irmãos, começar a declarar no salmo de número 116. O momento que ele, lógico que no decorrer dos salmos nós vamos ver que existem mudanças gradativas de posição durante a vida dele, mas ele começa dizendo que o seu amor está depositado no Senhor. Nós vamos entender esse amor depositado do salmista para com Deus pelo momento que ele vai começar a relatar o que acontece na sua vida. Porque o ponto inicial que o salmista ele começa a dizer que o amor dele está depositado em Deus é porque o Senhor ouve a oração dos seus filhos na face dessa terra.
Então, irmãos, um coração depositado a Deus pelo salmista, aqui declarado no verso de número 1, é porque o Senhor ouviu a sua voz e as suas súplicas. No momento, irmãos, a qual o salmista começa a clamar a Deus, a situação do salmista, como eu já disse, era uma situação não muito favorável. Era uma situação a qual era angustiante, uma situação que era uma situação de tribulação e de tristeza, uma situação enquanto ele se encontrava prostrado, e é isso que ele vai enumerar da aflição que ele vivia na sua vida. O salmista começa, irmãos, dizendo a situação que ele vivia para poder suplicar a Deus. Você pode, irmãos, se enquadrar nisso que o salmista vive, e eu quero dizer, irmãos, que no decorrer desses salmos, ele, irmãos, vai relatar a maneira como ele foi ouvido, como Deus o livrou, como Deus é presente na angústia, como nos momentos de dificuldade o Senhor ouve o seu clamor e a sua súplica. Vamos, irmãos, primeiramente iniciar falando sobre a situação do salmista no momento que ele suplica a Deus. Se você notar aí nos versos de número 3, ele vai dizer que a situação anteriormente de Deus ter respondido a sua súplica era uma situação onde ele se encontrava cercado por laços de morte, verso de número 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então, primeiro o salmista se declara numa situação tão adversa e tão contrária na sua vida, que ele se vê cercado pela morte. Quem sabe, irmãos, o coração do salmista seja tão aflito, tão angustiado, que ele, irmãos, começa a parafrasear com ele mesmo, ou até mesmo em sua oração para com Deus, dizendo que ele está numa condição semelhante ao ponto que ele está para perder a vida. Quando o salmista, ele diz que está cercado por laços de morte, a situação angustiante, no verso de número 3 ainda, ele continua dizendo que a angústia do inferno se apoderou dele. Então ele está cercado pela morte, angustiado no seu espírito pela situação que ele está passando, e isso ainda lhe causa uma tristeza profunda. No final do verso de número 3 ele diz: caí em tribulação e em tristeza. Então a situação que o salmista enfrentava foi uma situação que você pode até nesse momento, irmãos, nesse momento que estou falando com você, se recordar de algo que você já passou na sua vida, de alguma situação que você já enfrentou, ou possa estar enfrentando no momento presente, alguma situação que você possa estar passando, irmãos, nos dias atuais, e buscando em alguma solução de como sair dessa situação. Para o salmista a situação era tão, irmãos, tenebrosa, tão angustiante, tão, irmãos, dolorosa, que ele se encontra cercado por laços de morte pela sua própria palavra, se encontra angustiado, se encontra em tribulação e tristeza. No verso de número 6 vai dizer que toda essa angústia dele o fez se prostrar. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado. A situação do salmista fez com que ele se prostrasse diante da dificuldade e diante do problema. E no verso de número 10 vai dizer que ele estava sobremodo aflito. O salmista ainda usa essa palavra sobremodo para poder ainda trazer um pouco mais de peso sobre a sua aflição. Porque o que lhe cercara na situação da escrita dos Salmos, ou melhor dizendo, anterior à escrita dos Salmos, porque o Salmo foi escrito em ação de graças por algo que Deus executou sobre a sua vida, vai colocar ele numa situação muito adversa, e você pode, irmão, se assemelhar a este salmista. Segundo ponto, o que, irmãos, acontece com o salmista no momento da dificuldade, no momento da situação adversa, no momento da sua angústia, da sua tribulação, prostrado e sobremodo aflito? O que acontece com o salmista é não se entregar para a situação que ele passa. Porque, irmãos, inicialmente, como eu disse no verso de número 1, ele começa louvando a Deus e depositando o seu amor no Senhor, por causa que foi ouvido a sua oração.
O salmista, irmãos, ele não se entregou no momento da dificuldade, da angústia, dos problemas, quando a dificuldade bate a porta, porque, irmãos, eu posso dizer para você que se você passar por dificuldade, você tem certo problema, como alguma teologia nos tempos presentes prega, mas o cristão passa por problema. Ser cristão não é vacina contra dificuldade, não é vacina contra você passar por tribulações e dificuldades. Mas, irmãos, o que acontece é que o salmista, no momento da sua angústia, no momento da sua tribulação e tudo que ele vive de tristeza, é interessante que ele clama a Deus, porque a resposta, irmãos, no momento da angústia, não vai vir nos conselhos dos homens. A resposta, irmãos, de um livramento, de que aquilo que nós passamos, da angústia, vem invocar o nome do Senhor, e é isso que o salmista, irmãos, vai mencionar. Se ele se encontrava numa situação adversa, antes mesmo, estava passando por essa situação, na sequência vai mostrar que o salmista, ele tem uma atitude diante, irmãos, do problema que ele enfrenta. E, irmãos, isso que faz a diferença na vida de um cristão, é o tipo de atitude que nós temos diante dos problemas que nós enfrentamos. Eu quero falar para você, irmãos, que problema você vai ter, não quero te desanimar com relação a isso. Você vai passar por dificuldades, por problemas, por momentos adversos, mas a sua, irmãos, atitude diante do problema que, irmãos, vai fazer a diferença nesse momento. O salmista, no momento da sua angústia, ele invoca o nome do Senhor, verso de número 4, depois de ter falado sobre sua condição, ele vai dizer, então, dizendo que nessa situação, essa palavra de transição, então, ele diz assim, estava naquela condição adversa, nos problemas, as dificuldades que enfrentava, então, fui buscar conselho do meu amigo? Não. Fui buscar conselho do homem ímpio? Não. Fui buscar conselho daquele que traz palavras negativas? Não. A palavra que o salmista traz, que no momento mais difícil que ele poderia enfrentar, ele então invocou o nome do Senhor, para que o Senhor livrasse a sua alma. Irmãos, como foi dito aqui antes mesmo de entregar o microfone, se o cristão não caminha de joelhos, é porque tem alguma coisa errada com o cristão. Se, irmãos, nós como igreja não oramos, é porque nós não estamos cumprindo o nosso papel como igreja. Possamos passar por momentos de dificuldade. Agora a moda, não diria moda, né? Mas a situação do momento é o corona. Já existe um monte de gente perturbada, irmãos. Supermercados, dizem que supermercados estão até acabando as comidas da prateleira. Um monte de gente, irmãos, entrou em pânico. Mas não confiamos em Deus ao ponto de clamar no Senhor no momentos mais adversos que nós passamos. Preste bem atenção. Vamos passar por dificuldades nessa terra, e a palavra do Senhor diz que é mister passar por isso. Olhamos, irmãos, para a história da igreja, olhamos para a história do povo de Deus, e vemos que o povo de Deus é um povo que viveu em meio ao sofrimento. Irmãos, a igreja que hoje nós professamos a Deus, que essas cadeiras estão aqui e reunimos os irmãos junto, foi uma igreja que iniciou, irmãos, com mártires. A igreja que se iniciou, irmãos sendo entregues a ser comido por leões. Uma igreja que se iniciou onde eram queimados homens vivos para a passagem do imperador. E hoje, irmãos, quando passamos por dificuldade, tem uma teologia que prega que você tem demônio. Se você passar por alguma situação adversa, tem uma teologia que prega que você está, irmãos, em pecado. Você, eu, vamos passar por situações adversas, porque eu tenho que dizer algo para você. É nesses momentos, irmãos, que nós nos voltamos a Deus, como o salmista voltou a Deus, para poder, irmãos, depositar a nossa confiança no Senhor. O problema, irmãos, que muitas das vezes estamos vivendo uma vida de cristandade, de cristianismo, aonde nós somos autossuficientes, achamos que somos os super-homens e as mulheres maravilhas, somos super crentes,
Deixamos de confiar, irmãos, que a nossa estrutura e base de fé está em Deus. E é nesses momentos que nós devemos nos voltar a Deus. Me recordo muito bem da situação, irmãos, daquele nosso irmão do Antigo Testamento, Gideão, que reuniu uma grande multidão para poder guerrear. Deus falou: não, de maneira nenhuma, vamos diminuir esse povo. Quando eles chegam, irmãos, com os 300 no final, aquilo declarava que quem estava diante do povo era o próprio Deus. A guerra que nós vencemos, não vencemos pela força do nosso braço, e pelo contrário, a palavra do Senhor diz, irmãos, que maldito o homem que confia no homem. E quando está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, não está dizendo maldito sou eu que confio no pastor Pedrosa, maldito é o pastor Ederson que confia na sua própria força. O momento da angústia, irmãos, muitas das vezes vem para poder nos colocar na nossa posição. Não somos, irmãos, super-homens, não somos heróis da fé, ao ponto de não dependermos de Deus. Até mesmo os heróis citados nas Escrituras Sagradas, todos, irmãos, tinham uma vida de compromisso com as Sagradas Escrituras e compromisso com Deus. Então, o que acontece com o salmista? Ele invoca o nome do Senhor. Neste momento, no verso de número 4, ele diz: invoquei ao Senhor, e ele ainda clama por livramento. Existe um pedido de livramento, porque a fé do salmista estava depositada em Deus. O terceiro ponto ainda do que o salmista fala sobre a sua situação e de como ele se move nesse momento dessa situação, está lá no verso de número 10 e 11, que eu já até mencionei. Eu queria ainda que estivesse sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, na minha angústia, no momento da minha dor, todo homem é mentiroso. Ou seja, o salmista sabia qual era, irmãos, a fonte a qual ele deveria tomar, irmãos, uma água cristalina e pura. O salmista sabia aonde ele deveria buscar no momento da angústia e da dor. O salmista sabia que não era homem nenhum, irmãos, que se levantaria ao seu favor para poder livrá-lo. Irmãos, eu vou falar algo para você. Passamos há tempo atrás sobre eleições presidenciais, agora vamos entrar nas eleições municipais, né? Foram as federais, agora vão ser as municipais. Escute-me bem, você tem que exercer a sua função cívica, você tem que votar, escolher um presidente, como foi escolhido. Agora vamos escolher prefeitos e vereadores. Mas escute bem, nenhum homem, por mais que tenha um jargão na sua campanha falando de Deus, é interessante que, irmãos, o homem que está à frente da nação possa se voltar a Deus e liderar com braço forte uma nação, mas, irmãos, de maneira nenhuma homem pode livrar-nos da situação que nós vivemos. Não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, porque, irmãos, a nossa confiança deve ser no Senhor. A nosso papel como cidadãos devemos exercer, mas não devemos confiar em homem algum, porque se não for ao Senhor, o que seria de nós? Ninguém pode fazer nada, exercer nada, pode, irmãos, mover uma situação e mudar uma nação, a não ser o nosso Deus. Nós confiamos, irmãos, nos governantes, depositamos a confiança nesses homens que são falhos, mas esse papel é de uma igreja que tem que estar de joelho clamando a um Deus vivo. Deixemos, irmãos, de depositar a confiança no homem. Ah, fiz o meu voto, elegi o presidente, agora vai tudo certo. Não vai. É a igreja que tem que caminhar clamando a Deus. Essa sociedade, irmãos, só é transformada, ainda não é consumida por Deus e por sua ira, por causa da igreja que se encontra neste lugar. Como nós vemos, irmãos, a situação desse mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ela diz que nós devemos ser luzeiros no meio de uma geração perversa e corrompida. Não é porque tem um jargão, irmãos,
ou porque fala de Deus, ou porque na época da eleição vem aqui pedir voto, ou vai na igreja. Temos as pessoas que vão, irmãos, vão no terreiro de Umbanda, vão na igreja evangélica, vão na igreja católica, vão atrás do povo maçom, buscando votos, e a igreja muitas das vezes se entrega, irmãos, a esse tipo de discurso. A nossa confiança não vem do homem, como dizia o salmista. Eu dizia na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Por que todo homem é mentiroso? Porque todos devem ser, irmãos, achados mentiroso, porque a verdadeira, irmãos, palavra, e a palavra de vida e da verdade está em Deus. Então, irmãos, a situação do salmista foi de invocar a Deus, pedir o livramento ao Senhor e não correr atrás de conselhos humanos. Terceiro ponto: de que forma que Deus, Ele responde à oração dos aflitos? De que maneira que Deus, Ele responde no momento que nós clamamos a Ele? Porque, como eu mencionei, irmãos, o Senhor, quando é mencionado lá no Salmo de número 42 a 46, que fala: o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. 46, o salmista diz assim: o Senhor é socorro bem presente. Ele não é presente, porque ele poderia ser presente e se abster de se mover a favor de alguém. Mas o salmista diz: o Senhor é socorro bem presente, porque ele não está somente a observar os seus filhos, mas ele está em mover a situação, irmãos, para que possa livrar os seus filhos da angústia. A ação de Deus diante da súplica do seu povo. Verso de número 1, devemos ter em mente que o Senhor ouve as nossas orações, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que devemos entender que o Senhor, no momento da nossa súplica em angústia, quando estamos clamando a Ele, Ele se inclina a ouvir a oração do seu povo. Verso de número 2, porque inclinou-se para mim os seus ouvidos. Por mais que passamos pela situação, entenda, Deus te ouve. Por mais que você passe por momentos adversos, o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir o seu clamor no meio da tua angústia. Por mais, irmãos, que nós passamos por momentos adversos, o Senhor, verso de número 5, age com misericórdia. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O que significa ter misericórdia? É não nos imputar aquilo que deveríamos receber por causa do nosso erro e do nosso pecado. Escute bem, estou falando de pecadores clamando a um Deus santo, que não imputa, irmãos, o pecado sobre estes pecadores, mas que ama, irmãos, compassivamente os seus filhos. Porque se, irmãos, o Senhor olhar dos céus para a nossa vida, que nós clamamos a Ele, Ele poderia muito bem olhar as nossas falhas, os nossos erros, os nossos enganos, nossos problemas, mas a palavra do Senhor diz que não nos é imputado aquilo que temos por merecimento, porque o Senhor age com misericórdia. Quarto ponto: o Senhor vela, Ele guarda por nós. Verso de número 6, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Quinto ponto: qual é a ação de Deus para com, irmãos, aqueles que clamam a Deus? O Senhor traz-nos a sua salvação. Ele me salvou, final do verso de número 6. E sexto e último ponto, irmãos, desse ponto aqui: livra-nos da morte, da tristeza e da queda. Verso de número 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. O mesmo Deus que ouvia o salmista,
é o mesmo Deus que quando você entra no teu quarto, clama a Ele, e Ele está com os mesmos ouvidos inclinados a ouvir a tua oração. Livra-nos da morte, da tristeza e das quedas. Então, como eu disse no tema da mensagem, livramento é gratidão. Acabei de relatar, irmãos, o momento da angústia, a situação do salmista, a ação que o salmista ele toma diante do problema que ele enfrenta, e a ação que Deus ele executa em favor dos seus filhos. Mas nós, quando recebemos algo de Deus, devemos retribuir. Por que estamos, irmãos, aqui? Por que nós nos reunimos como igreja? Por que você sai da sua casa numa noite de domingo, às vezes chuvosa, às vezes quente, às vezes muito fria? Por que você, irmão, se dispõe a estar nesse lugar, se não glorificar o nome daquele que te livra constantemente de muitas dificuldades que você enfrenta na sua vida? Porque o livramento é executado. Existe um livramento que aqui é relatado. A angústia cercou o salmista, a súplica estava sobre os seus lábios, a resposta de Deus estava presente. Mas agora o salmista também retribui tudo isso que Deus o executou. Por isso que eu digo que existe um livramento e deve existir uma gratidão de nós cristãos. E essa sessão se inicia no verso de número 12, com a seguinte célebre frase que todo cristão conhece, que normalmente é tema de congresso, de aniversário de igreja, né? Esse verso, ou de algum aniversário de um departamento feminino, das irmãs ou dos varões. Sempre quando buscamos algum texto, eu falo, que texto vamos trazer para o congresso para que possamos falar do que o Senhor tem nos feito? E aqui, irmãos, o salmista inicia essa sessão dizendo: que darei? Essa é uma pergunta. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O salmista está relatando anteriormente tudo o que ele passou, toda a sua trajetória no momento da angústia, como Deus o livrou da morte, como o Senhor tirou ele do lamaçal onde ele se encontrava, como Deus, irmãos, ouviu toda a sua súplica, irmãos, no momento da sua angústia, e ele se questiona: o que eu posso fazer? Porque, irmãos, eu poderia tomar por algumas atitudes que eu possa se observar no meio do povo de Deus, e assemelhar, irmãos, como aquela situação que Jesus passa com os 10 paralíticos, ou como muitos outros que passaram pelo caminho de Jesus. Os 10 paralíticos, irmãos, queriam ser curados, vão até Jesus para ser curados. Senhor, olha, vai-te e mostre ao sacerdote. Eles se voltam, vão até a direção do sacerdote para poder mostrar, e eles percebem que estão curados, estão limpos. E a palavra do Senhor diz que apenas um samaritano volta, um estrangeiro, para poder agradecer a Jesus pelo que ele fizeste. Irmãos, esse é um contexto muito aplicável à igreja. Benefício todos procuram, algo do Senhor, porque nós não buscamos o Deus da bênção, mas buscamos a bênção de Deus. Não buscamos, irmãos, aquele que é dono da dádiva, mas buscamos a dádiva que Ele possa nos proporcionar. Então, como os 10 leprosos, 9 receberam a sua bênção, 9 foram purificados, mas um retornou, o samaritano. Nesse contexto, irmãos, dessa parábola, dessa passagem bíblica, eu começo a observar dentro da igreja que acontece já justamente e exatamente dessa forma.
Quantos, irmãos, existem gratidão e um coração voltado a Deus por tudo o que Deus já fez sobre a tua história e sobre a tua vida? Pouco tempo atrás, estava na empresa, recolhi alguns materiais para poder setar no almoxarifado, algumas notas, e tinha um rapaz lá que ele estava cobrindo férias, outro rapaz, e aí existe um rapaz que eu converso com ele no almoxarifado, que ele é da Assembleia de Deus, e aí eu até chego brincando com ele, né? A gente brinca bastante com relação a isso, eu já chego gritando de longe: ô fariseu! E aí ele fala: fariseu é tu. Aí a gente começa a conversar falando sobre Bíblia, para quem possa ouvir ali no meio, até para as pessoas que passam. E tem um rapaz lá que ele fala assim: ó, pastor, desviado da Assembleia de Deus. Eu falei: é mesmo, rapaz? Por que você está desviado? Ah, porque eu não recebi algumas coisas que eu queria, e não foi da forma como eu queria. Eu falei: rapaz, quanta dádiva Deus já te proporcionou, o dom da vida, a salvação da vossa alma. Eu aposto que, eu não cheguei a questionar ele, pastor, para saber o que era, mas devia ser tipo alguma coisa relacionada a um relacionamento, ou alguma coisa financeira, quem sabe. Mas o que acontece, irmãos, que muitos vivem livramento, mas poucos retornam como o salmista, a poder questionar a si mesmo: o que eu vou fazer? O que eu posso dar ao Senhor? Por tudo o que Ele já executou, pelos seus benefícios e por sua misericórdia infinita. Irmãos, você tem motivo para agradecer a Deus? Tem. Se você não tiver, eu enumero muitos. Te enumero vários. Certa vez Jesus estava, irmãos, ele entrou dentro do barco, e ele estava com pão. Isso já tinha se passado a multiplicação dos pães. Vocês, irmãos, recordam essa situação? Jesus multiplicou os pães, entrou dentro do barco, e aí ele fala para os discípulos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Alguns discípulos começaram a falar assim: ah, ele deve ter falado isso por causa do pão, que nós temos pouco pão. Nós nos esquecemos do que Deus executa sobre a nossa vida, pastor. Esquecemos do que Deus já executou sobre a nossa história. Esquecemos daquilo tudo que o Senhor já fizesse sobre a nossa vida. Ingratidão é um dos piores males do ser humano. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E ele começa a enumerar alguns pontos. A ação de graça do salmista, porque todo o Salmos foi escrito para louvor a Deus. Ele coloca todo o seu sofrimento, sua angústia, os seus momentos de dificuldade, o que ele passou, o que ele enfrentou, mas para culminar em glorificar a Deus. O salmista não quer, irmãos, colocar-se como um coitado que passou pela dificuldade, mas ele quer apontar para o que Deus fez. Ele não quer, irmão, se colocar meio que tristonho para que as pessoas possam ter compaixão da sua vida, mas ele está falando assim: olha o que o Senhor me fez, louve o nome desse Deus. A ação de graça do salmista, a partir do verso de número 3, na resposta que ele faz com ele, na pergunta que ele mesmo deve se propor à sua alma, ao seu espírito, é respondida. Porque no verso de número 12 ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Primeiro, verso 13: tomarei o cálice da salvação. Primeiro ponto: tomarei aquilo que Deus me proporcionou, me salvando da morte e me livrando da situação a qual me encontrava. Quem sabe pode ser um paralelo que o salmista utiliza, falando sobre o cálice da ira de Deus, que é mencionado nas Escrituras Sagradas.
Então, irmãos, tomar o cálice da salvação é tomar aquilo que Deus proporciona sobre a nossa vida, aquilo que Deus executa sobre a nossa história. Segundo ponto, o que também poderei fazer? Verso 13: e constantemente invocarei o nome do Senhor. A oração não cessará, porque a angústia pode bater outro dia, não sabemos o dia de amanhã. Então, invocarei e clamarei a Deus constantemente. Terceiro, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, verso 14 e verso 18. Isso significa que eu entregarei a Deus tudo o que lhe tenho prometido entregar. E isso, irmãos, reflete no Antigo Testamento um voto feito para com Deus, também uma parte do culto ao Senhor. Quarto ponto, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, verso de número 17. Oferecerei ao Senhor a minha gratidão por aquilo que o Senhor tem me executado. E quinto, irmãos, e não menos importante, como muitos relatos que acontecem nos evangelhos: recebi minha bênção, vou para minha casa, fui purificado, viver a minha vida, fui alcançado pelo evangelho, ou alcancei alguma dádiva, melhor dizendo, alcancei algo que eu queria, alcancei o casamento que eu queria, ou as posses que eu desejava, ou o emprego que eu tanto almejava. A partir desse momento já não tenho mais uma vida com Deus. Mas o salmista diz, quinto, e tão importante como os demais, andarei na presença do Senhor. Então, eu gostaria que os irmãos guardassem essa mensagem no seu coração. O Deus que nós servimos é um Deus que ainda está inclinado com os seus ouvidos a ouvir o teu clamor. É um Deus que ainda livra da angústia. É um Deus que não é ausente em momento nenhum. Não sei qual é a sua dor, você pode não compreender a minha, mas tem um Deus, irmãos, que aos seus olhos tudo está patente e bem visível, ao ponto que Ele observa, irmãos, todo o nosso sofrimento. E ainda a palavra do Senhor diz que existia um homem que desceu nessa terra para padecer como um homem as mesmas dores que nós padecemos, para entender o que você passa, irmãos, nessa terra. Amém? Guarde essa palavra sobre o vosso coração, em nome de Jesus.